Um assunto que virou caso de polícia, envolvendo a Universidade Estadual da Paraíba, lá em Campina Grande. Esta semana, certo? Nas redes sociais, imagens de pichações, de mensagens em apoio ao nazismo foram identificadas em banheiros da instituição. Olha só. Vocês vão acompanhar os detalhes agora com Gabriel Barbosa, no telão do Cidade em Ação. A gente volta a falar sobre a UEPB, agora sobre um caso que envolve e também repercute aqui na cidade, envolvendo apoio e apologia ao nazismo em repartições da instituição aqui em Campina Grande. Nós voltamos a conversar com Luciano Albino, que vem a ser o chefe de gabinete da reitoria. Luciano, a gente conversava há poucos instantes que esse assunto naturalmente também preocupa a comunidade acadêmica, o que a instituição tem feito, a informação também de uma investigação da parte da Polícia Federal, é isso? Isso. Esse é outro assunto que nos preocupa muito. Nós tivemos um caso de assassinato, que é um tipo de violência inaceitável, que é um tipo de violência, e nós temos uma outra forma de violência que eu considero tão grave quanto, que ameaça várias pessoas, que ameaça não só pessoas, mas uma ideia de sociedade. Qualquer expressão, qualquer informação alusiva a sistemas autoritários, a intolerância, seja ela qual for, de cunho religioso, racista, de cunho relativo à sexualidade e gênero, nós repudiamos completamente essas iniciativas, a essas posturas. Eu estava dando aula na terça-feira, à noite, quando fiquei sabendo, a partir dos grupos, de imagens de pessoas, eu não sei ainda em detalhes, e vou falar um pouco sobre isso depois, que postaram adesivos e depois apareceram pichações em algumas dependências aqui. Além de uma nota de repúdio, a administração tomou a iniciativa de entrar em contato com as polícias civil para investigação, e como se trata de um crime relativo a direitos humanos, a Polícia Federal também foi contactada. Então, em relação às informações para as polícias, o que nós tínhamos de evidências, isso foi encaminhado e está sendo, então, feito um processo aí de investigação que agora não nos cabe, diretamente, uma vez que a polícia está se responsabilizando por isso. Isso é um caso. E o outro é, em termos administrativos, como internamente, nós também vamos apurar para que, de forma sintonizada com as investigações policiais, os responsáveis sejam punidos administrativamente também por esse tipo de ato. Então, tanto em termos administrativos quanto policiais, a universidade está atuando também nesse sentido. E reafirmamos que nós somos veementemente contra a qualquer tipo de referência ao nazismo, ao neofascismo, enfim, aos fundamentalismos que, infelizmente, hoje estão tão evidentes e divulgados, mas que a gente reafirma duas coisas: uma cultura de paz e um compromisso com a educação de qualidade. Por isso que foi o corre-corre ontem na hora do tiroteio, porque primeiro postaram nas redes sociais, os estudantes filmaram, gravaram nos banheiros esse símbolo do nazismo e tem ali o nome negro, não sei o quê, negro malditos, queimando, papapá. Então, algumas frases, sabe? E aí ainda, nós vamos à caça. Aí na hora do tiroteio, os estudantes, pronto, já escreveram no banheiro, deve estar vendo agora aqui um ataque dentro da universidade. E foi um corre-corre. Eu vou falar com o Gabriel Barbosa. Gabriel, diante disso tudo aí, essas postagens aí, essas escritas nos banheiros, o crime que aconteceu ontem, a situação realmente não é fácil. Os estudantes pensaram que tinha a ver com essas escritas nos banheiros. Gabriel, como é que está a situação hoje? Como é que está, Gabriel? Cidade Claro, que hoje não tem aula, só segunda. Eu digo, mas como é que está a cabeça, como é que está a situação em Campina Grande? Pois é, Samuca, mais uma vez, Ok, Samuca, mais uma vez boa tarde a você, boa sexta-feira na medida do possível para todos os nossos telespectadores. Eu sei que não é fácil digerir essas informações, sobretudo
levando em consideração que nós estávamos ali num momento, ou melhor, num local de educação, de ensino, de conhecimento. E eu falo nesse momento, inclusive, não como repórter, mas sim como ex-aluno da UEPB. Durante 5 anos eu estudei naquela instituição, de 2009 a 2023, sou formado pela UEPB, inclusive voltar àquela instituição num ambiente de tamanha violência que foi registrada ontem à noite e nós estivemos hoje lá, me fez, infelizmente, revisitar uma situação que nós vivenciamos enquanto alunos há cerca de 6 anos atrás. Só para relembrar que eu acho que o Sistema Arapuã de Comunicação deve ter cobrido esse fato, eu não estava trabalhando na TV, nem era repórter, quando houve uma tentativa de assalto a um carro forte em uma agência bancária que fica no interior da central de aulas. E aí nós tivemos tiros, nós tivemos pânico, correria, tudo que nós vimos ontem nesses vídeos dessa correria toda há 6 anos atrás. Então, inclusive no grupo da minha turma, ontem a gente conversava sobre isso. A gente acabou revisitando essa situação toda de medo, pânico e terror em um local que é voltado ao ensino, ao conhecimento, à pesquisa, à inovação, à emancipação e à libertação através da educação. Então é muito difícil ter que noticiar uma situação como essa, que nós estamos desde o início do Cidade em Ação de hoje, na verdade desde o início da programação da TV Arapuã, mais cedo no Tribuna Livre e agora aqui no Cidade em Ação. Então o sentimento de quanto aluno e também de ex-aluno é de pesar, de lamentar que uma instituição como a UEPB esteja sendo alvo de ações violentas como essa. Do ponto de vista do caso do nazismo que a gente acompanhou há poucos instantes, Polícia Civil e Polícia Federal no trabalho de investigação, há uma suspeita de que a pessoa que pichou essas mensagens de ódio seja da própria instituição, um aluno, mas isso demanda um certo cuidado e as forças de segurança estão fazendo toda a tratativa e o trabalho de apuração. E também com relação a esse crime registrado ontem à noite, um crime premeditado, como a gente acompanhou há poucos instantes na fala do delegado Paulo Enio, foi pensado nos últimos meses pelo autor, o Flávio Medeiros, que terminou inclusive ceifando a sua própria vida. Fatos realmente lamentáveis que geram em toda a cidade, não só na comunidade acadêmica, esse sentimento de insegurança, de medo, pânico diante de tamanha violência. Ainda a respeito do crime registrado ontem à noite na UEPB, eu falo diretamente aqui de uma central de velórios, de um cemitério, na verdade, que fica na alça sudoeste de Campina Grande, no bairro do Velame. Isso porque o corpo do proprietário da copiadora em questão, que ontem acabou sendo morto com 6 disparos de arma de fogo, acabou de chegar aqui para ser velado nesse último momento de despedida entre os familiares e amigos. A gente observa, inclusive, ali, a cova já foi aberta para o enterro do Kenner Santos Diniz, de 40 anos de idade, que ontem caiu. Então, Gabriel está lá, entendeu? O sepultamento será hoje. É evidente que o suspeito que tirou a vida de Kenner e depois tirou a vida dele próprio, também deverá ser hoje, provavelmente. Não é? Porque o corpo do suspeito ainda está no IML. O de Kenner parece que já foi liberado, será liberado. Então a gente ia trazer essa informação, mas perdemos o contato com o Gabriel. Uma tragédia, né, gente? Gente, uma tragédia. O do meio aqui, a vítima, ele não tinha nada a ver, ele estava lá, ele foi baleado, mas foi socorrido, está se recuperando, está fora do risco de morrer, né? Ele estava por lá e foi baleado porque um dos tiros pegou nele. Mas o suspeito aqui, que é o Flávio, esse aqui, ele foi exatamente em busca desse aqui, para matar ele. Olha, na hora do tiroteio, corre, e esse aqui, uma das balas pegou nesse rapaz, que não tinha nada a ver com nada, entendeu? Estava por lá. Como para quem ligou a TV agora, nós já trouxemos, e o Flávio estava separado da mulher, queria que ela voltasse, insistia, mas ela não queria, não dava mais. Faz um tempo que ela estava separada, ela já estava até com o outro lá, com o rapaz, e ele ficou furioso e ontem ele foi atrás dela. Não encontrou ela. Olha só. Aí fica aquela dúvida. Se ele tivesse encontrado com ela, ele teria matado ela e depois teria ido matar o namorado? Ou ele só mataria ela? Ou talvez não matasse? Puxar só conversa tal e ela tapeasse. Não, a gente vai voltar, papá. Ninguém sabe o que poderia acontecer. Ele não encontrou, disse, agora eu vou matar o namorado dela. E depois que ele matou o namorado, saiu, entrou no carro e lá, num certo ponto em Campina, ele atirou no próprio ouvido dele. Foi socorrido, mas não resistiu. Uma tragédia, né, gente? É uma tragédia.